Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um. Casal Reage, meu nome é Nelícia. Meu nome é Captiones, vamos estamos aonde? Estamos em live lá na Twitch, então já aproveita e nos segue por lá pra você ver os reacts ao vivo junto com a gente. Trazendo aqui um vídeo do Caçador de Heróis, um demônio chamado Maria da Cascos. Não conheço, né? Parece ser um HQ, um mangá. Vou me inscrever aqui, vou deixar o meu like. Já aproveita, se inscreva no nosso canal e deixa seu like. Vamos lá então, conhecer aqui a brasileira mais forte. Legal. 3, 2, 1, gol. Na Coreia do Sul existem 4 colégios que se destacam em meio aos demais. A princípio parecem ser escolas comuns como qualquer outra ao redor do mundo, porém o que as diferencia é um pequeno elemento conhecido como Fight Classes. Se a função da escola é a formação e a educação do indivíduo, nesses 4 colégios existem classes separadas das demais. As Fight Classes são turmas as quais são especializadas na formação de lutadores. Provas, deveres de casa, estudo, esqueça tudo isso. Aqui você vai aprender a socar, chutar, agarrar, nocautear os seus oponentes e de quebra adquirir um físico acima da média. Por mais que os alunos dessas turmas também passem por um período de estudo convencional, isso é só 1% do que é ensinado nas Fight Classes em si. Aqui você treinará até que o seu corpo implore por piedade. Tudo isso na busca de criar verdadeiros monstros. E dentre os 4 colégios da Coreia que possuem as Fight Classes, existe um específico que está acima de todos os outros em questão de prestígio. O Colégio Nan-il ocupa o topo de todas essas escolas. Muitos fazem de tudo para entrar e aqueles que são convidados a participar das Fight Classes do colégio aceitam de prontidão. Porém, o que mais chama a atenção no Colégio Nan-il é que nele habita um ser completamente diferente de tudo e de todos. É irônico que em um colégio coreano, aquele que ocupa o topo da cadeia alimentar é justamente uma estrangeira. Oriunda do Brasil, Maria da Cascos não é só a mais forte de todo o colégio, como uma das mais fortes do país inteiro. Alguém que chegou a entrar na 3ª turma, a temível Fight Class número 3, a qual apenas os mais fortes habitam. No entanto, se por um lado ela é uma das mais fortes, ela também é uma das mais perversas de todo o verso de Fight Class. Uma maldade que está profundamente interligada com um passado traumático e principalmente com a história das Fight Classes em si e a história das artes marciais no Brasil e na Coreia. Hoje a gente vai falar sobre a lutadora mais forte e mais sádica do manhwa, conhecido como Fight Class 3. O manhwa. Manhwazinho. Maria da Cascos aparece pela primeira vez logo no primeiro capítulo de Fight Class. Ao trombar com o nosso protagonista Jujitai e perceber o seu potencial para as artes marciais, a Maria faz uma proposta inusitada, o convidando a entrar nas Fight Classes. A partir daí, ela se torna meio que uma mentora e prometendo transformá-lo em um lutador de jiu-jitsu de alto nível. A princípio, as informações que nós temos sobre ela são escassas e confusas. Nós sabemos que ela faz parte das Fight Classes, sabemos que ela também é extremamente admirada, ou melhor, admirada não, temida. Por mais que haja, sim, uma parcela dos estudantes, principalmente aqueles que estão fora das Fight Classes, que admirem ela, no fim de tudo, a imensa maioria sente medo dela. E não mediriam esforços para eliminá-la se tivessem capacidade de fazer. Porém, de onde vem todo esse medo e ódio que sentem por ela? Isso se explica facilmente. Apesar de aparentar ser uma colegial como qualquer outra, o que se esconde por trás disso é um ser completamente perverso e violento. A primeira vez que nós vemos isso é durante os capítulos 10 e 11 do manhwa. Após o Jujitai falhar no teste de admissão, o qual consistia em uma partida rápida contra outro estudante das Fight Classes, a Maria descobre que o oponente do protagonista trapaceou para poder vencer. E ao invés de tomar uma decisão mais racional, como contar pro presidente da escola, pedir por mais uma chance pro Jujitai refazer o teste, ou até mesmo desistir disso e simplesmente tentar outra maneira dele entrar nas Fight Classes, a Maria chama o Dong-won, o qual foi o oponente do Jujitai durante os testes, e desce a porrada nele. Entre socos e chutes, ela nem ao menos para tentar ouvir o que ele estava tentando dizer pra ela. E mesmo após o Jujitai chegar e pedir pra ela parar, ela segue chutando o cara sem qualquer tipo de piedade. Porém, você pode argumentar que essa é uma questão no qual o cara mereceu, afinal ele trapaceou no teste e atrapalhou os planos dela. Então é justo que ela batesse no cara dessa forma. Porém, a surra que ela dá no Dong-won é só a ponta do iceberg do quão doentia a mente da Maria pode ser.
e podemos ver isso desde seu primeiro ano no colégio. A história que tornou Maria da Cascos infame em todo o colégio de Nanyu um ano antes dos acontecimentos de Fight Class 3. Durante o primeiro encontro entre o primeiro e o segundo ano das Fight Classes, os estudantes do segundo estavam punindo os novatos. Eles estavam utilizando de sua força e de seu poder e status como aqueles que estavam acima do primeiro ano para punir e abusar daqueles caras. Até que, por um instante, seus olhares se voltaram para uma estudante bem comum. Foi aí que, ao tentar puni-la também, o veterano, membro do segundo ano, gelou ao simplesmente olhar para os olhos dela. Ela não era uma lutadora normal, ela não era uma estudante normal. Só de olhar para os olhos dela, ele percebeu que ali ele teria problemas. A sua reação foi logo ignorá-la. No entanto, outra estudante que não percebeu o tamanho do perigo que ela representava tentou puni-la. E naquele momento, todos eles se arrependeram mortalmente de estarem na mesma sala que ela. Imobilização, socos, chutes, um a um os estudantes do segundo ano eram derrubados, sendo brutalmente liquidados. Aquele foi o dia que o colégio conheceu um verdadeiro demônio. Naquele dia, a Maria da Cascos havia espancado todo o segundo ano, deixando alguns deles em estado crítico. Nessa situação... Não, e aí ela, tipo, o visual condiz um pouco com que ela tá com o cabelo curtinho, tá com um olhar mais... Mas quando ela apareceu ali, pô, parecia, sei lá, uma patricinha, tá ligado? Sainha curta, cabelo longo, sorrisinho simpática, loira, tá ligado? A líder de torcida, bem vibe líder de torcida. Padrão. Cacete, a bicha é o capita, Aí, meu. do nada ela metendo um cacete num cara 2 vezes maior que ela. E ganhando. E de todo mundo, né? Depois... natural que uma punição pesada caísse sobre ela. Até mesmo nas Fight Classes, esse tipo de conduta é imperdoável. Em um colégio de alto prestígio como Nanyu, uma atitude violenta como essa não poderia ser tolerada. Porém, a resposta do presidente perante essa situação foi bem simples e rápida. Um calouro que derrotou todos do segundo ano, não quero pessoas nessa escola que não tenham mais valor de investimento. O resultado, todos do segundo ano foram expulsos e ao perceber que tudo que importava naquele colégio era o dinheiro, Maria se sentiu ainda mais livre, agindo como queria na escola, batendo em quem ela quisesse e se mantendo invencível por muito tempo. Percebam que ela é apresentada a princípio como uma lutadora de jiu-jitsu, ela mesma promete pro Yujitai que ela vai transformá-lo num jiu-jiteiro. No entanto, durante todo o manhwa até o momento, ela pouco demonstrou a sua habilidade no jiu-jitsu em si, utilizando ele apenas em alguns momentos chaves. Isso só mostra o quão forte ela é, dado o fato de que, mesmo ela sendo uma especialista em jiu-jitsu, ela se garante só nos seus socos e chutes para derrubar aqueles caras que são muito mais fracos do que ela. E é aqui que a gente vai começar a destacar as habilidades dessa lutadora, já que até o momento eu só tava falando da sua maldade e mente distorcida. Mas esse não é o único motivo pra ela ser temida. Se Maria da Casco tá lutando, pode apostar todas as suas fichas nela que com certeza ela vai vencer. E a luta que mais exemplifica isso, na minha opinião, é a luta entre Maria e Yang Wong, que ocorrem dos capítulos 34 a 36 no manhwa. Essa luta é insana. Sendo ela uma partida de ranqueamento, as regras aqui aplicadas são as mesmas usadas em qualquer competição de MMA. Yang Wong era um dos lutadores mais habilidosos de todo o colégio, sendo apelidado como herói encarnado. Eram poucos aqueles que podiam fazer frente ao seu físico absurdo e às suas habilidades fora da curva. Porém, o herói deu o azar de cair justamente com alguém que estava muito acima dele, embora ele ainda pensasse que podia ganhar. A diferença já se mostra antes mesmo da partida começar, em visto que a Maria ainda estava com aquele olhar de tédio, mesmo prestes a lutar contra um cara que era estupidamente forte, tratando como se fosse só mais uma partida qualquer perante seu oponente que não parava de tentar provocar ela a todo custo, talvez para tentar destabilizar ela, ou até mesmo fazer ela lutar com tudo. Porém, ele perceberia mais tarde que isso seria um grande erro. Até mesmo chamá-la de vadia ele o fez, e mesmo assim ela não conseguia nem sequer esboçar qualquer reação perante alguém que estava muito abaixo do seu nível. O início dessa luta é bem interessante, com o herói encarnado lançando diversos socos e golpes pesadíssimos que eram desviados pela Maria, com a luta se mantendo nisso por um bom tempo, até nos ser revelado que a Maria só estava lutando de modo a mostrar pro Yujitai como ele deveria se movimentar em uma luta. Ou seja, ela em nenhum momento tava tendo essa luta como uma luta séria. Ela não tava levando aquilo ali a sério de verdade. Tutorial. Ela só tava usando aquela luta pra ensinar uma coisa pro Yujitai, como se não fosse nada. Ela tava brincando com aquele cara como se ele fosse um saco de pancadas. E ela se mantém nisso durante um bom tempo, até ele decidir começar a falar mais uma vez, dizendo que esses imbecis que te colocam em um pedestal são todos seus cúmplices. Quando a partida terminar, eu vou cuidar de todos eles. E é lógico que isso inclui aquele moleque que te segue pra cima e pra baixo.
esfrega o chão até que ele esteja limpo. Esse é o meu lema. Chapô, ai Nessa chapô. hora, ela Fala do simplesmente pupilo, para não. e casualmente acerta um socão no rosto do seu oponente. A partir daí, o caos toma Caramba, conta do o Dez tá octógono, que era fofo. antes um cenário de uma luta comum, se torna uma cena de uma execução pública. Uma finta com um soco e pronto, a mandíbula do herói estava fraturada. Se ele tentava resistir a socando pra longe, não importa. Ela pegava o embalo esbarrando na juíza e simplesmente corria só pra acertar uma joelhada que fraturava a orbital do crânio dele. Aproveitando Caralho. que ela estava acima dele, uma cotovelada devastadora arrebentava o sua cara. cervical. Um Vai passar soco um e o ano nariz dele estava em coma. completamente destruído. Ele caiu sem força nenhuma, sem problema. Então Traumatismo o braço dele craniano seria aí. o próximo alvo, quebrando o braço dele como se não fosse nada. Com seu oponente quase morto, a luta era finalizada. Ela era declarada vencedora, no entanto, os juízes e até mesmo a plateia não conseguia nem sequer falar nada Todo mundo em diante choque. daquela execução pública. Tinha que ir Sendo pra essa prisão. uma das lutas que mais demonstra a insanidade e a violência dessa lutadora, tal qual a sua habilidade fora do comum. Posteriormente, em uma entrevista após a vitória, a presidente da turma de jornalismo pergunta a ela se O ex- alguma vez ela já matou alguém em Nossa. uma luta, dado o fato de que o que ela fez ali poderia ter facilmente levado aquele cara até a morte. E a resposta que ela escolhe é o silêncio, ou seja, já nos dá a entender que Matou. ela já matou alguém em uma luta. Talvez matando até mesmo mais de uma pessoa, o que É, vai se também confirmar acho. mais pra frente. Porém, de onde vem toda essa selvageria, essa violência e essa força que ela tem? Para entendermos por que a Maria da Cascos é tão forte e ao mesmo tempo tão violenta e asocial, nós temos que voltar diretamente à sua história, remeter ao seu país de origem. A gente precisa sair da Coreia e ir pro Ela é o Gojo São- dessa obra, né? Aham. Tá aqui, é isso aqui. Brasil. Vale tudo. Essa é uma expressão que designa um tipo específico de competição de combate, diferente do MMA, o boxe, Legal, Muay vale Thai, tudo tá em judô, português. jiu-jitsu Aham. ou qualquer outra modalidade de esporte de combate. O Vale Tudo era uma competição que se caracterizava principalmente pela sua falta de regras. Não é à toa que o Vale Tudo é considerado o precursor do MMA atual, o qual possui uma política de regras mais rígida e acurada. O Vale Tudo se tornou inviável nos dias de hoje, dada a sua extrema violência e alta taxa de mortes. Em Fight Class nos é dito que as raízes do Vale Tudo são ainda mais sombrias e violentas do que nós pensamos. Sendo organizado e fundado pelos membros da alta sociedade, é como se aquelas pessoas ricas e poderosas criassem esses eventos a fim de fugir da mesmice e do tédio de suas vidas. Assim, elas criam um evento no qual elas colocam desde lutadores até criminosos e assassinos para se matarem em uma arena, em um ringue ou em um octógono que seja. Puta, Porém, há meu 17 anos Deus. atrás, uma famosa família de lutadores de jiu-jitsu brasileiros se opuseram ao Vale Tudo, fazendo pressão para que tais eventos parassem de ocorrer. E foi aí que o Vale Tudo foi encerrado no Brasil. Porém, os organizadores Legal, ou até cara. mesmo participantes dessas competições acharam um lugar que poderia substituir o Brasil como a sede dos eventos de Vale Vale. Tudo. Esse Ui. lugar era a Coreia do Sul. Não se sabe ao certo por que a Coreia do Sul foi escolhida. No entanto, é fato que o Vale Tudo se estabeleceu muito bem nesse lugar. Mas é aí que quando o Vale Tudo estava operante na Coreia, operando com tudo inclusive, um incidente ocorreu no Brasil. Aquela mesma família de jiu-jiteiros que se opuseram Nossa. ao Vale Tudo foram assassinados. Todos foram queimados e mortos. E o Vale Tudo voltou com força no Brasil. Imaginei que Dessa fosse vez, vocês. funcionando perfeitamente no Brasil e na Coreia. Porém, o que tudo isso tem a ver com a Maria em si? Bom, é muito simples. Maria é filha de Vala de Barbosa, o patriarca da família Barbosa e fundador do estilo Jiu-Jitsu Barbosa. O mesmo homem que se opôs ao Vale Tudo no passado e que foi morto por isso. Maria da Cascos é apenas um nome falso, seu real nome é Maria Rui Barbosa. Por algum Legal. motivo, ela foi a Caralho. única sobrevivente após o massacre da sua família. Legal. Após isso, Maria só reapareceria anos depois. Com 16 anos, ela teria sido a pessoa mais jovem a ser campeã do Vale Tudo no Brasil. E após isso, ela se mudou para a Coreia do Sul, atrás de Gil Daigak, o pai do protagonista, Jiu-Jitsu. E o homem que, teoricamente, seria o Ai, que responsável pressa. pela morte de sua família e amigos. Eita. Após alcançar o topo E ela tá treinando Não, o filho. filho do cara que ela quer matar. Cara, ô, que história massa, Que velho. legal, velho. Que tipo acaba, Será que ela sabe que é o... Sabe, deve saber, Acho que deve né? saber. Pelo sobrenome. né? Ou história Legal. massa, principalmente ser uma parada Que tem envolve origem BR, muito né? BR, Uhum. que legal, cara, que legal. do colégio, ela foi pra Fight Class número 3, uma classe separada das demais.
Não se sabe exatamente o que ocorre lá dentro. É dito que o nível de controle que se tem nessa classe é comparável até mesmo à Coreia do Norte, um país extremamente fechado. Ou seja, é um local extremamente sombrio e com diversas dúvidas e mistérios, além de teorias sobre o que pode ocorrer lá dentro. No entanto, um rumor bem forte que circula a respeito da Fight Class número 3 são que são realizadas ali partidas de vida ou morte. Ou seja, o propósito da Fight Class número 3 seria realizar essas partidas de vale tudo na Coreia do Sul. Porém, algo aconteceu com a Maria quando ela foi para a Fight Class número 3. Lá alguma coisa mudou e ela foi obrigada a se retirar de lá. Existem muitos rumores do que ocorreu para ela sair de lá. Desde que ela se machucou e não poderia mais lutar, até que ela bateu de frente com um oponente que estava muito acima do nível dela, obrigando ela até mesmo a fugir no meio da luta no octógono, voltando para sua turma antiga e se estabelecendo como uma das mais fortes acima de todos. Porém, ela estava completamente mudada agora, ela não era mais tão violenta como ela era no passado. Apesar de deixar vazar ainda esses traços de violência que ela tinha, agora ela não era mais como ela era antes, fazendo com que muitos quisessem evoluir apenas para poder alcançá-la um dia, como é o caso do próprio Shin Ha-min, um gênio do kickboxing que sonha em um dia receber o reconhecimento da própria Maria. A luta entre esses dois, ou melhor, a revanche, dado o fato de que ali eles estariam se enfrentando pela terceira vez. Shin Ha-min é um estudante modelo, ele é perfeito, seja em combate ou em qualquer outra coisa. Desde que ele era criança, ele sempre foi tido como um dos mais talentosos e foi por isso que ele começou a praticar artes marciais, dado o fato de que até mesmo para lutas ele tinha essa aptidão. Vencendo diversos campeonatos importantes, ele escuta falar de que no colégio de Nan-il havia alguma pessoa que poderia ser tão forte quanto ele, e é aí que ele conhece a Maria. Nessa partida, inclusive, é dito que ele estava meio receoso porque os próprios juízes e até mesmo os treinadores estavam com medo que essa partida ocorresse. E você entendeu por que eles estavam com medo? A própria Maria responde para ele que eles estavam com medo dela matar ele, o que ela quase faz, dado o fato de que ela nocauteia ele brutalmente nessa luta. A segunda luta entre eles é quando ele faz o exame de admissão para poder entrar dentro do colégio. E aí que nós chegamos na partida entre eles dois, que ocorre no capítulo 41 e 42. Essa luta é insana, a luta mais importante do Shin Ha-min, e ele percebendo que não poderia vencer ela por meios convencionais, ele não poderia apostar em nenhuma estratégia marcial comum, dado o fato de que ela é um gênio em artes marciais. E é aí que ele tem a ideia de simplesmente partir pra cima com tudo. Assim como ela fazia no passado, sendo extremamente violenta e selvagem, ele também faria para tentar compensar sua falta de habilidade. Porém, ele percebeu que aquele abismo que existia entre ele e ela no passado ainda existe até os dias de hoje. Ele não melhorou tanto ao ponto de alcançar o nível dela, por mais que ele treinasse incessantemente todos os dias, por mais que ele só visasse a força, por mais que ele só visasse se tornar mais forte, ainda assim ele percebe que não havia nada que ele poderia fazer para um dia alcançar o nível dela. A cada soco desferido, quanto mais sua consciência se perdia, ele percebia que não poderia fazer mais nada. Ela tá muito acima de qualquer um. Porém, o Shin Ha-min em si, ele foi para um lado um pouco mais saudável, ele quis se tornar mais forte e ele faz de tudo para poder evoluir e alcançar o nível dela. Sem vingança. Isso foi algo mais comum, algo mais saudável, que não se pode dizer do Jiu-Jitsu e a sua evolução perturbadora. Eu vou fazer ainda um vídeo específico sobre o Jiu-Jitsu, porém, apenas por curiosidade, esse aqui é o Jiu-Jitsu no início do manhwa e esse aqui é o Jiu-Jitsu atualmente. A princípio parece ser bom o fato dele ter deixado de ser fraco e finalmente ter aprendido a lutar. No entanto, o que mais mudou no Jiu-Jitsu tá longe de ser suas habilidades, mas sim o seu mental. Vale lembrar que o Jiu-Jitsu sempre foi um cara muito fraco, ele sempre foi muito baixo, muito magro e não conseguia sequer dar um soco. Mesmo depois de entrar para as Fight Classes, ele ainda odiava lutar. No entanto, com a Maria prometendo para ele que esse seria o único caminho para ele encontrar o seu pai, que teoricamente teria sequestrado a sua irmã, ele se deixa levar pela mente doentia dela. E o Jiu-Jitsu atualmente tá completamente fora do normal. Ele se tornou igual, se não pior, ao que a Maria era no passado. E com certeza isso tem influência da própria Maria. É como se todos que fossem expostos ao ódio, todo o passado quebrado da Maria, acabassem ficando pior ou iguais a ela. Ela acaba passando o trauma dela pros outros. O que será que aconteceu então, hein? Lutaram? Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aí no canal. Foi o primeiro vídeo de Fight Class. Já tem
Provavelmente ele tava fazendo esse vídeo enquanto tava lançando e provavelmente fez até aonde Que tava, lançou. né? Ou então até onde ele já tinha lido. Mais do caralho. Muito Até bom. vamos ver Boa aqui. Premissa é legal. Uma mulher brasileira metendo Tipo, ela- cacete ela- todo mundo. Ela é um personagem forte feminino, isso é Uhum, diferente a gente vê, mas não perde os traços femininos. É, ficou muito que é legal. importante, Foi um não fi- não equilíbrio ficou- legal. Não ficou masculinizado, ainda tem a Foi. gracieza de como se fosse uma mulher Uhum, lutando. sim. Achei muito massa isso. Ficou Tem um muito bom. tempo que me recomendam esse manhwa aqui. Fight Class me surpreendeu de uma forma muito diferenciada. O atual arco do manhwa tá insano e o Jiu-Jitai tá se tornando um dos meus protagonistas favoritos. E como eu disse, eu futuramente farei um vídeo sobre o Jiu-Jitai. Eu apenas fiz um vídeo sobre a Maria em si, porque na minha opinião ela é o personagem mais complexo e mais interessante de todo o manhwa. Mas comenta aí se você gosta dela, se você gosta dessa personagem, e comenta se você quer que eu faça sobre outros personagens de Fight Class. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou. Falou. Legal, legal. Ô, do caralho. Muito legal. Do Que caralho. possuem as Fight Ela tem mais. Parece que tem mais background do que o próprio protagonista. Mas é Peço- porque eu acho que a gente não tem tanta informação dele por enquanto. Mas provavelmente agora já deve. O Proto tem um desenvolvimento melhor. Oh, e ela não gostei. roubar tanta atenção, por exemplo. Caralho, que história legal, velho. Uhum, Que sim. história massa. Papo reto. Gostei pra caralho. Comenta o que vocês acharam desta indicação de outros vídeos. Até o próximo Até o próximo vídeo. Tchau, Tchau, tchau.